Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Como os irmãos, já deixa as suas Bíblias abertas no Gênesis, capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus. Desculpa, irmão, Gênesis 1. Gênesis 12, tá certo, versículo 1. Versículo 1. Falei esses dias, acho que foi ontem, com um pastor, sobre aprender a palavra. Que os pregadores, os pastores têm um costume, aqui brasileiro, um pastor americano falou que os pastores brasileiros têm um costume de pregar a palavra uma vez um tema e depois não prega mais. Já vai de novo um novo sermão, um por cima do outro. Isso criando uma dificuldade de aprendizado da palavra. Isso porque o pastor, ele tinha pregado o mesmo tema consecutivamente. Quer dizer, todas as vezes que ele foi pregar lá, ele pregou o mesmo tema no decorrer da semana. E eu pensei em trazer esse tema novamente à tona. Eu já preguei aqui. Pode ficar de pé, na igreja. Já preguei aqui sobre fé. Isso no culto de quarta-feira, se eu não estou enganado. Não sei se os irmãos lembram. E a fé, ela é muito, mas muito importante em nossas vidas, que não podemos deixá-la de lado. Porque sem a fé, não há salvação. Se você não crê, você não é salvo. Então não adianta viver uma vida sem fé. E aqui no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei, teu nome serás uma bênção. Para quê? Nós enxergamos que o Senhor tinha dado um comando a Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai do meio deste povo, e anda, peregrina pelas terras que eu te darei. E eu lhe mostrarei. Deus não disse a Abraão, Deus não mostrou uma visão a ele da terra que ele ia conquistar. Deus só falou com ele: vá e confie em mim. E então Abraão, confiando no Senhor, saiu e foi. E começou a andar no deserto, sem rumo, vamos se dizer. Porque Deus ia mostrar para ele, certamente, pode sentar, igreja, certamente, a terra que Deus gostaria de entregar a ele e a sua casa. Então fé não é simplesmente uma palavra bonita a ser dita. Fé é um contexto aplicado sobre a nossa existência, do que nós fazemos, do que nós vivemos, do que nós ouvimos ou do que nós colocamos em prática. Eu acabei lendo o versículo hoje, no livro, se eu não me engano, de Provérbios, que falava bem assim: os filhos das trevas são tão mais prudentes e apressadamente em conquistar os seus objetivos
do que os filhos da luz, que tudo a Deus entrega. Quer dizer que os filhos das trevas, o povo sem Jesus, tem mais fé em fazer as suas obras, em praticar os seus planos, do que os filhos de Deus, nós, o povo de Deus. Nos colocamos tanto em uma posição tão retraída, que pensamos que, será que vai dar certo? Enquanto o vizinho está lá, vai dar certo sim. E vai lá e põe o seu plano. E ele não é crente. Ele não vive os caminhos do Senhor. Mas você que vive, duvida da sua capacidade e da capacidade que Deus tem de abençoar a sua vida. A fé, ela também não só se aplica nos contextos próprios, mas quando você, vamos se dizer, vai fazer um pacto com Deus. Um pacto. Como assim, saca? Propósito, lembrei a palavra, propósito, a palavra melhor. Onde você dobra o seu joelho e fala bem assim: Senhor, meu plano é esse, meus ideais é esse, eu coloco em tuas mãos e creio em ti. E eu farei um propósito contigo. Eu já fiz isso. Se o Senhor me abençoar com tal proposta de emprego, que foi no dia foi um emprego, que esse emprego está adequado ao que eu quero, do jeito que eu desejava, da forma em que eu gostaria, e não teria muito estresse, eu darei metade do meu primeiro salário para a igreja. Um propósito que eu fiz com Deus, com voto de fé. Não adianta você falar de boca e ficar com dúvidas, não vai dar certo. E assim eu fiz. E confiei, confiante assim, temoroso, mas confiante. E de repente a empresa me convidou e me chamou, fiz a prova e passei. Assumi o cargo de assistente administrativo em uma clínica lá na 13 de julho, vinculado a uma contabilidade no centro. E quando chegou no dia que eu recebi meu primeiro salário, eu ainda falei para o Espírito Santo antes: Espírito Santo, não permita que eu esqueça. Porque na hora que a gente faz o propósito com Deus, a gente está ali. Mas quando vai pagar o propósito, a gente esquece. Né? Aí, passa liso e você não cumpriu nada. E aí, então, eu cheguei antes. Mas quando chegou no dia do meu primeiro salário, salário fechadinho, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu falei: pronto, meu Senhor, à noite eu darei a tua obra. E o incrível que pareça, eu dei silenciosamente. Eu não falei para os pais da igreja que eu ia, nada, não falava. Era uma igreja grande, não comentei nada. Só que quando passou o gasofilaço, eu peguei metade do meu primeiro salário e eu dei. E honrei com o meu propósito com Deus. E eu não sabia, a igreja precisava de um determinado valor para pagar a reforma que fez com gesso nas bordas da igreja, ornamentação, né, reforma na igreja, e faltava um determinado valor. E o valor que eu entreguei lá era exatamente o que faltava para a igreja pagar. Eu me arrepio em contar isso. E Deus assim me honrou. Eu honrei com Deus e Deus imediatamente também me honrou. Isso foi um ato de fé. Um propósito que eu fiz com Deus, granjeando a fé dentro do meu coração e aplicando na minha vida, sem duvidar. Deus determinou o caminho, abriu as portas e tudo deu certo. Isso é uma capacidade de fé, a mesma fé que Abraão teve quando ouviu Deus falar com ele: Abraão, saia da tua parentela e vai até a terra em que eu te darei. Deus não falou: Abraão, pegue na direção norte, chegar lá em tal cidade, desvie para a direita, desvie para a esquerda e lá você vai encontrar. Não, Deus só falou: saia daí e ande. Quer dizer, saia da sua família e confie em mim. Confie plenamente na minha palavra. Foi o que Deus disse para Abraão. E Abraão, sem questionar, saiu e caminhou. E o que Deus fez com Abraão no decorrer da sua caminhada? Deus começou a abençoar Abraão de tamanha forma que Abraão começou a juntar riquezas em meio ao deserto.
Então o que aconteceu? Abraão passou a ter mais ovelhas, passou a ter mais gado, passou a chegar em locais, montar acampamento, e todo o seu povo começou a crescer. E pela sua confiança em Deus, Abraão prosperou em meio ao deserto. Quem é que prospera em meio ao deserto? O deserto é um lugar que não tem vida. É um lugar que a água é escassa. É um lugar onde você não vai encontrar um tapete verde de grama. Mas em meio ao deserto, Deus abençoou Abraão por tamanha fé em que ele teve em Deus. Então a fé não é uma palavra. Não é uma palavra. E então Abraão, confiando no Senhor, saiu e foi. E começou a andar no deserto sem rumo, vamos se dizer. Porque Deus ia mostrar para ele, certamente, pode sentar, igreja, certamente, a terra que Deus gostaria de entregar a ele e a sua casa. Então fé não é simplesmente uma palavra bonita ser dita. Fé é um contexto aplicado sobre a nossa existência, do que nós fazemos, do que nós vivemos, do que nós ouvimos ou do que nós colocamos em prática. Eu acabei lendo o versículo hoje, no livro, se eu não me engano, de Provérbios, que falava bem assim: os filhos das trevas são tão mais prudentes e apressadamente em conquistar os seus objetivos do que os filhos da luz, que tudo a Deus entrega. Quer dizer que os filhos das trevas, o povo sem Jesus, tem mais fé em fazer as suas obras, em praticar os seus planos, do que os filhos de Deus, nós, o povo de Deus. Nos colocamos tanto em uma posição tão retraída, que pensamos que, será que vai dar certo? Enquanto o vizinho está lá, vai dar certo sim. E vai lá e põe o seu plano. E ele não é crente. Ele não vive os caminhos do Senhor. Mas você que vive, duvida da sua capacidade e da capacidade que Deus tem de abençoar a sua vida. A fé, ela também não só se aplica nos contextos próprios, mas quando você, vamos se dizer, vai fazer um pacto com Deus. Um pacto. Como assim, saca? Propósito, lembrei a palavra, propósito, a palavra melhor. Onde você dobra o seu joelho e fala bem assim: Senhor, meu plano é esse, meus ideais é esse, eu coloco em tuas mãos e creio em ti. E eu farei um propósito contigo. Eu já fiz isso. Se o Senhor me abençoar com tal proposta de emprego, que foi no dia foi um emprego, que esse emprego está adequado ao que eu quero, do jeito que eu desejava, da forma em que eu gostaria, e não teria muito estresse, eu darei metade do meu primeiro salário para a igreja. Um propósito que eu fiz com Deus, com um voto de fé. Não adianta você falar de boca e ficar com dúvidas, não vai dar certo. E assim eu fiz. E confiei, confiante assim, temoroso, mas confiante. E de repente a empresa me convidou e me chamou, fiz a prova e passei. Assumi o cargo de assistente administrativo em uma clínica lá na 13 de julho, vinculado a uma contabilidade no centro. E quando chegou no dia que eu recebi meu primeiro salário, eu ainda falei para o Espírito Santo antes: Espírito Santo, não permita que eu esqueça, porque na hora que a gente faz o propósito com Deus, a gente está ali, mas quando vai pagar o propósito a gente esquece, né? Aí passa liso e você não cumpriu nada. E aí então eu cheguei antes, mas quando chegou no dia do meu primeiro salário, salário fechadinho, o Espírito Santo fez lembrar. Eu falei: pronto, meu Senhor, à noite eu darei a tua obra. E o incrível que pareça, eu dei silenciosamente, eu não falei para os pais da igreja que eu ia, nada, não falava, era uma igreja grande, não comentei nada. Só que quando passou o gasofilaço, eu peguei metade do meu primeiro salário e eu dei. E honrei com o meu propósito com Deus. E eu não sabia
A igreja precisava de um determinado valor para pagar a reforma que fez com gesso nas bordas da igreja, ornamentação, né, reforma na igreja, e faltava um determinado valor. E o valor que eu entreguei lá era exatamente o que faltava para a igreja pagar. Eu me arrepio em contar isso. E Deus assim me honrou. Eu honrei com Deus e Deus imediatamente também me honrou. Isso foi um ato de fé, um propósito que eu fiz com Deus, granjeando a fé dentro do meu coração e aplicando na minha vida, sem duvidar. Deus determinou o caminho, abriu as portas e tudo deu certo. Isso é uma capacidade de fé. A mesma fé que Abraão teve quando ouviu Deus falar com ele. Abraão, saia da tua parentela e vai até a terra em que eu te darei. Deus não falou, Abraão, pegue na direção norte, chegar lá em tal cidade, desvie para a direita, desvie para a esquerda e lá você vai encontrar. Não, Deus só falou, saia daí e ande. Quer dizer, saia da sua família e confie em mim. Confie plenamente na minha palavra. Foi o que Deus disse para Abraão. E Abraão, sem questionar, saiu e caminhou. E o que Deus fez com Abraão no decorrer da sua caminhada? Deus começou a abençoar Abraão de tamanha forma que Abraão começou a juntar riquezas em meio ao deserto. Então o que aconteceu? Abraão passou a ter mais ovelhas, passou a ter mais gado, passou a chegar em locais, montar acampamento, e todo o seu povo começou a crescer. E pela sua confiança em Deus, Abraão prosperou em meio ao deserto. Quem é que prospera em meio ao deserto? O deserto é um lugar que não tem vida. É um lugar que a água é escassa. É um lugar onde você não vai encontrar um tapete verde de grama. Mas em meio ao deserto, Deus abençoou Abraão por tamanha fé em que ele teve em Deus. Então a fé não é uma palavra. Não é uma palavra. A fé é aplicar, é vivenciar, é viver, é confiar naquilo em que Deus entregou nas suas mãos e assim você fazer. Eu acho bonito porque Abraão é conhecido como pai da fé. Porque no contexto bíblico não se encontra alguém com tamanha fé como Abraão teve. Não se encontra. E Abraão, no meio do deserto, começou a crescer, a ter filhos e a prosperar. E aquele conjuntozinho de pessoas que foi ele, o sobrinho dele, a esposa dele e alguns bocadinhos, começou a crescer até se tornar um acampamento, onde Abraão era o líder. E Abraão não tinha chegado ainda na terra, mas Deus já abençoava no caminho. O fortalecimento da fé se encontra no deserto. O fortalecimento da presença de Deus se encontra no deserto. É por isso que em alguns momentos de nossas vidas o Senhor permite algumas aflições para fortalecer a nossa fé. Porque quando estamos bem, caminhando bem, o que nós mais fazemos é deixar de orar, é deixar de confiar um pouco mais em Deus, é viver uma vida estagnado. E Deus fala em tua palavra, como Ele entregou as cartas, que Ele prefere que seja frio, mas que não seja morno, porque morno Ele vomitar-te da tua boca. Foi uma das mensagens que o Senhor entregou à igreja, a uma das igrejas da Ásia, porque a igreja era morna. Um momento estava ali, não estava nem frio nem quente, vivia uma vida dizendo que estava servindo a Deus, mas também vivia os caminhos do mundo. Não se definia. E naquela localidade, a água, ela, quando se bebia, não chegava-se quente, nem fria, chegava morna.
e causava ânsia às pessoas. Então o Senhor usou a alegoria que se existia naquele lugar para mostrar como o Senhor se sentia de acordo com aquele povo. E bem assim é a nossa vida. Quando nós estamos estagnados, estamos mornos, então a nossa fé nós guardamos no bolso e vivemos conforme o mundo vive, de acordo com a sorte. Então fé é você fazer algo